Bom, e orçamento secreto do STF tem 7 votos a 2 contra as emendas do orçamento secreto, tá? Foram 7 votos a 2. A gente sabe que foi votado ontem, ainda tem aí um tempo. Faltava o voto do ministro Dias Toffoli até o fechamento desse jornal, tá? Pode ser que a gente tenha notícias novas aí, a produção vai nos atualizando. Mas o tribunal formou maioria até a noite de terça-feira pela manutenção da decisão da ministra Rosa Weber, que suspendeu os pagamentos às emendas do relator, conhecidas como orçamento secreto. Essa palavra ficou na boca de todo mundo, né? O julgamento vai até às 11h59 desta quarta-feira, 23h59, né? Nós vamos entender mais sobre o assunto, falar um pouquinho mais sobre esse orçamento secreto, né, que a partir de agora, como eu falei, se tornou popular, né, com o cientista político Germano Lúcio. Ele já está aqui nos nossos estúdios e é com ele que eu vou começar a conversar a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde, Edna. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, inicialmente já queria colocar, poxa, uma coisa que talvez não, existia com nomes diferentes e agora, não só na questão da nomeação, mas politicamente ficou mais visível e mais popular. O senhor pode já abrir a nossa entrevista nos explicando e para o nosso telespectador com mais detalhes o que significa mesmo esse orçamento secreto, entre aspas? Na verdade, esse tipo de orçamento ele sempre existiu, né? Ele está presente tanto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, faz parte da LOA, né? Então, como é que acontece? O executivo, geralmente é ele que formula aquilo que vai ser gasto, é ele que formula o quanto é que vai gastar, só que ele elabora o orçamento e manda para o Congresso aprovar o orçamento, né? A Lei do Orçamento Anual, a LOA. Nesse caso, existe a possibilidade de fazer as chamadas emendas dos relatores, né? Emenda do relator. Essa emenda, como é que acontece? Ela é destinada para que faça-se o processo de negociação política dentro do Congresso. Isso não é novo, isso já de muitos anos. Desde a época da nossa redemocratização. O que acontece? Como o nosso Congresso ele é muito fragmentado, nunca nenhum presidente da República vai conseguir uma maioria de cara quando vence uma eleição. Então, ele precisa formar uma base aliada. E ele precisa também implementar a agenda. É preciso entender também que esse orçamento ele não é gasto de forma aleatória, ele não é destinado de forma aleatória. Existe o PPA, né, o Plano Plurianual, elaborado pelo governo, que estabelece os objetivos, diretrizes e metas do governo. Ou seja, todo um planejamento, uma previsão, né? Exatamente. E qualquer que seja essa emenda enviada para o Congresso, mesmo que destinada para deputados e senadores, ela está totalmente vinculada a esse plano plurianual. Não é, eu vou gastar do jeito que eu quero. Não, ele gasta de acordo com o que está estabelecido no PPA. Né? E aí, a partir desse... É também importante dizer que isso não é uma situação, digamos assim, inadequada. Faz parte do processo político até para que o próprio parlamentar, ou os parlamentares, participem do processo decisório da definição de políticas públicas. Mas a gente também não pode dizer que está dentro da lei, da forma com que acontece, né? Está dentro da lei que existe. Pode, porque muita gente fala até em crime, né? Na verdade, o que acontece? Existe porque existe a emenda de relator, existe uma regra estabelecendo, né? O que você pode dizer é que o procedimento, não vamos falar do processo, vamos falar do procedimento. O procedimento é imoral, você pode considerar isso? Dentro de que aspecto? Do seguinte aspecto, existe uma lei de transparência pública que preza pela publicização de todos os atos dos nossos governantes. Então, se você tomar por base esse preceito, esse princípio, a maneira como é conduzida a lei, né, a emenda do relator, no caso, as emendas dos relatores, ela acaba ferindo esse princípio da publicidade. Por quê? Porque ela não estabelece quem recebe e para onde destina. E aí acaba interferindo nessa questão da transparência aí, que sim, todos nós tanto preservamos e que hoje em dia existem várias maneiras, né? Aí, nesse sentido, por isso é que estou falando de orçamento secreto. Sim. Aí, nesse sentido, é ilegal, é imoral, é profundamente imoral, porque nós temos uma lei que diz que os atos
dos nossos governantes, os atos públicos, de um modo geral, todos os atos públicos, Todos. Né? todos os atos públicos devem primar pela transparência. E é importante até frisar que o governo Bolsonaro já tentou, uma das primeiras medidas, através de uma medida provisória, foi derrubar a lei de transparência, né, pública. Isso. Então, isso também não é absurdo a gente entender por que as coisas funcionam desse sentido, tendo uma base do próprio governo dando sustentação para essa ação. E o senhor considera que esse resultado que nós estamos vendo aí, eu acho que realmente ainda não foi concluído, que ele é mais, como cientista político, mas vendo essa parte da política que a gente sabe que reina no nosso país, toda essa manobra, se é que eu posso chamar de manobra, é mais técnica, é menos técnica e mais política? Olha, é uma linha muito tênue. Ela é técnica, porque, como eu disse, né, mesmo liberando o recurso, ela tem que estar vinculada ao PPA, é direcionada para as políticas públicas já estabelecidas. Agora, ela é profundamente política. O que é preciso entender que o executivo ele tem poder de agenda. Como ele tem poder de agenda, estabelece-se essa necessidade de fazer uma coalizão com o Congresso para que a agenda do governo tenha caminho, ande, né? Dê continuidade. Dê continuidade. Agora, outra discussão que pode ser feita diante desse contexto é o tempo pelo qual foi colocada em votação esse processo, né, que é um período pré-eleitoral. Exato. Poderia ter sido aí que a coisa também, sugerido uma falando coisa... no popular, aí que a coisa pegou, eu acho, né, também. O contexto, que é um contexto político muito definido, muito delimitado, muito, né, caracterizado, contribuiu para que gerasse todo esse tipo de suspeição. Porque os olhares estão para 2022, então, quando acontece esse tipo de coisa, ainda mais da forma com que foi conduzida, todo mundo falou, foi divulgado, amplamente divulgado, nossos colegas analistas também falaram, que é bem eleitoreira a questão, né? Ela poderá ser, né, dependendo de como esse dinheiro for usado. Sem sombra de dúvida, existe um impacto nesse sentido, né? Você está, primeiro, uma das primeiras consequências disso é que essa proposta vai furar o teto dos gastos. Já tem esse é essa um grande ponto. polêmica, quando você né? fura o teto dos gastos, você permite o governo ter uma amplitude maior de gastos que antes não era permitido ter. A liberação de uma verba muito alta, né? O segundo ponto é com relação aos precatórios. Essa PEC aprovada permite que o governo, entre aspas, colocando aqui num populacho, dê um calote em pessoas físicas e jurídicas os quais o governo deve. E que demoraram anos para poder por exemplo, pensar que iam receber esse dinheiro. E nós não estamos falando só de pessoas jurídicas de grande monta, empresas gigantescas, não. Nós estamos falando de pessoas físicas, inclusive, que são servidores públicos do baixo escalão também, né? Professores, servidores, muita gente. Então, essas pessoas que têm o direito de receber esse dinheiro, que é uma dívida que o Estado tem para com elas, serão totalmente prejudicadas. E é eleitoreiro no sentido de que o governo tem uma política assistencial para colocar que é uma mudança na definição com relação ao Bolsa Família, denominado de Auxílio Brasil. E aí, até que ponto o impacto eleitoral em favor do candidato do governo nesse sentido, a gente ainda está por ver. Mas que pode ter um impacto, e isso, sem sombra de dúvida, pode ter. Bom, infelizmente, nosso tempinho já está acabando, então eu tenho a agradecer pela sua participação aqui no Dia News. Espero que a gente tenha outras oportunidades e entrevistas, e aqui no estúdio também com o Lívia e os meninos, de lhe entrevistar. Muito obrigada e uma boa tarde. Eu que agradeço, estou à disposição. Boa tarde.